Boa tarde, eu me chamo Oswaldo Peixoto, tá? Sou médico do trabalho, coordenador do SESMIT, que significa Serviços Especializados de Medicina e Segurança no Trabalho, e eu coordeno o SESMIT do Hospital de Clínicas de Gaspar Viana. Recebi o convite para falar sobre riscos ocupacionais, que é um dos temas que a gente normalmente promove perante os nossos trabalhadores de um modo geral. E nós vamos ficar à vontade para ministrar algumas informações importantes e depois valorizar o SESMIT, que, salvo engano, a UEPA ainda não tem. E no final a gente vai recomendar, tá, que a UEPA tenha esse serviço porque interessa ao trabalhador de um modo geral. Tá? Já falei, eu sou médico do trabalho, tá? E também faço o doutorado aqui do ESA, da UEPA, o que me honra muito em fazer esse curso. Vamos falar sobre os riscos ocupacionais. Tá? Eles são considerados riscos porque há uma probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano durante a prática das suas atividades profissionais, dependendo da ocupação que exerce. Vou dar alguns exemplos, e antes de passarmos para as figuras, tipo aqui na UEPA, professor, ele poderá ter problemas de voz, uso profissional da voz, tá? O servidor da limpeza, ele concorre ao risco biológico e ao risco químico, porque ele lida com produtos químicos. Então, todo trabalhador em qualquer categoria profissional, tá, ele concorre a riscos ocupacionais, uns mais intensos do que outros, dependendo da atividade laboral que este trabalhador exerce. Ninguém está isento de risco ocupacional. Por isso que tem que existir esses órgãos para cuidar do cuidador, que é o SESMIT, que ele só trata da saúde do trabalhador, ele não faz assistência. Então, nós vamos ver agora os riscos ocupacionais, principalmente os profissionais de saúde, que concorrem a todos os riscos que a gente vai promover essa informação nesse exato momento. Então, aqui, só para ilustrar, a gente enfatiza de novo que qualquer profissão, qualquer ocupação, desde o camelô até um policial militar, até um juiz, ele concorre a riscos ocupacionais. E compete a nós, do SESMIT, minimizar esses riscos para que ele não adoeça durante a prática da sua atividade laboral. Esse é o objetivo do SESMIT. E, para isso, a gente recomenda que cada profissão exercida, se você vai iniciar primeiramente aquela profissão, na primeira semana de trabalho, você tem que saber, você tem que ter noção quais os riscos que você vai enfrentar naquela profissão. Tá? Se você é cirurgião geral, você concorre a alguns riscos. Se você trabalha no laboratório, você concorre a determinados riscos. Se você vai fazer concurso para o bombeiro e passa, você tem que saber quais os riscos que você vai concorrer naquela profissão. Por quê? Para evitar justamente que, em função desses riscos, você adoeça durante a atividade laboral. Tá? E, para isso, a gente considera também não somente a saúde física e orgânica, mas também a mental. Hoje, há uma preocupação muito forte do estado emocional, psicoemocional do trabalhador, porque é um adoecimento que a gente não palpa, que a gente não identifica imediatamente. Então, esse risco, hoje chamado de psicoorganizacional ou psicossocial, está muito forte, principalmente nas atividades atuais. Né? Digamos, o uso do celular hoje causa problemas orgânicos e
afeta, fragiliza a saúde mental. Isso já está comprovado tecnicamente. Então, aí nós temos algumas figuras aí, né? Nós temos o bombeiro, temos o médico, a enfermeira, tem o pipoqueiro. É só para a gente ter uma noção que qualquer atividade dessas aí tem os seus riscos inerentes à execução dessa atividade laboral. E sabedor disso, o SESMIT vai começar a minimizar esses efeitos desses riscos para que esse trabalhador especificamente que nós citamos, digamos, o policial militar, tem que usar o colete à prova de bala, tem que ter noção de perigo, de abrigo. Então, cada figura aí tem as suas atividades peculiares, portanto, seus riscos peculiares também. E ele tem que ter essa noção antes de começar a exercer essa profissão. Por quê? Se ele não tiver noção, ele não sabe prevenir. Se ele não sabe prevenir, ele vai adoecer. Tá? Então, vamos lá. E, em seguida, também, depois dessa explanação que a gente está tendo a chance de promover, a gente pode depois debater isso aí. Tá? Os riscos legais, regimentais hoje para qualquer trabalhador são o químico, o biológico, o ergonômico, tá? O acidente mecânico, o físico e o profissional. O psicossocial. Então, esse último que está com asterisco aí, o psicossocial, ele é recente. De tanto adoecimento, de tanto afastamento do INSS por fragilização da saúde mental, que as NRs, que são as normas regulamentadoras, começaram a colocar esse risco psicossocial, que leva ao adoecimento da saúde mental, por exigências de trabalho, mazelas da profissão, a organização deficitária, riscos de assalto, riscos de enchente, tudo isso está levando a riscos que vai afetar o psicoemocional do trabalhador e a sociedade onde ele vive. Tivemos o exemplo agora do Rio Grande do Sul, com as enchentes, o pessoal adoeceu organicamente, psicologicamente e socialmente. Tem gente que perdeu a casa, perdeu a família, perdeu os pets. E isso afeta o psique, o aparelho psíquico do trabalhador. Ele fica mais preocupado com essa situação do que realizar o trabalho dele em si. Então, vamos rever uns poucos aqui de profissões que a gente pode explicitar aqui, como químico. Vou dar um exemplo. O médico, ele, quando é anestesista, ele concorre a esse risco profissional, que que são os anestésicos, alotano. Às vezes tem anestésico injetável, tem anestésico inalado, então é só uma profissão. Quem trabalha com gráficas também tem um risco químico forte. Vou dar um outro exemplo, pintores, né? Os pintores, o pessoal que lida com tintas, as manicures hoje lidam com produtos químicos diversos e elas nem imaginam, o próprio cliente concorre a esse risco quando ele muda de cor. Você sabe que hoje gestante não deve mudar a cor do cabelo, porque esses produtos químicos eles podem serem absorvidos e afetar a criança, afetar o feto. Tá? Então, por isso que hoje é recomendado que as gestantes não façam nenhuma tintura diferente do natural. E essas senhoras, principalmente, que trabalham em salão de beleza, elas estão sujeitas a esse risco químico. O pessoal que pratica tatuagem, tá? Um risco químico bem forte, não é isso? E o pessoal, às vezes, nem tem noção disso e acaba adoecendo em função do risco. Vou dar um exemplo do biológico. O biológico, ele é muito comum, ele é quase que específico dos profissionais de saúde.
O profissional de saúde, ele concorre a esse risco diariamente, através de contato inalatório, contato de pele com vírus, com bactérias, com fungos, né? Então, a qualquer momento, ele pode ter doenças relacionadas a esses agentes biológicos, tá? E também transmiti-lo. Por isso que ele deve ter uma preocupação com a sua própria saúde, porque diariamente ele concorre ao risco biológico. Só queria fazer um parênteses aqui, até a título de informação. Você, profissional de saúde, pode concorrer à aposentação de 25 anos, que é chamada aposentadoria especial, desde que você tenha tido 25 anos de trabalho ao risco biológico. Isso você comprova através do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, que fica a cargo do SESMIT da empresa. Então, você que é técnico de enfermagem, médico, terapeuta ocupacional, todas as profissões registradas no CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, você pode concorrer 25 anos, que não depende da idade para você se aposentar, tá? É chamada aposentadoria especial. E profissional de saúde, risco biológico. Tá? Depois a gente vai entrar num detalhe do acidente por risco biológico. Nós temos o ergonômico. Eu tenho 2 técnicas de enfermagem que trabalham comigo, que foram readaptadas, porque elas têm crises de Ler-Dort, tá? De tanto verificar em PA naquela posição, de tanto aplicar medicação 10, 15, 20 anos, e não ter um SESMIT para cuidar da saúde delas, fazer exercícios posturais para evitar o adoecimento, acaba 15, 20 anos na mesma profissão, fazendo a mesmice, você acaba tendo bursites, tendinites, neurites, né? STC, que é síndrome do túnel do carpo, que a maioria das pessoas que escrevem muito ou fazem esse movimento de flexão do punho, eles acabam evoluindo com essas doenças, tá? E nós temos o acidente mecânico, é aquele aparelho que não presta mais, mas continua ali, sem nenhuma sinalização, você vem, esbarra, você sai do elevador, tem um piso escorregadio e não tem a placa te alertando, tá? Então, esse também é o risco de acidente mecânico, normalmente previsível. Se você não colocar a placa, a pessoa que sai do elevador vai escorregar e vai ter um acidente mecânico, tá? O acidente físico não é necessariamente o físico da pessoa, ele é um fator de risco físico. Os mais clássicos dentro da saúde do trabalhador e dos profissionais de saúde é o raio-x, tá? Ruído contínuo, tá? Calor excessivo, tudo isso está englobado no risco físico. Tá? E você tem que ter noção disso, e você tem que ter um SESMIT para lhe acompanhar, monitorar esses riscos. Digamos, lá no hospital, nós temos vários profissionais que trabalham com ruído. Então, anualmente, eles fazem o teste audiométrico clonal para saber se estão tendo alguma perda auditiva, que às vezes não acusa, né, durante a sua jornada, mas lá dentro as células neurosensoriais da audição estão sendo destruídas pelo ruído contínuo. Então, veja bem, calor excessivo também, você hoje tem que trabalhar entre 18 e, no máximo, 23 graus, principalmente aqui em Belém, para ter uma climatização favorável ao seu organismo, já que você vai passar 4 a 8 horas no mesmo espaço. Tá? E esse último, psicossocial, ele está com asterisco, porque hoje, com toda a sinceridade, é o que mais nos preocupa, porque quando você está doente da saúde mental, quando você tem um agravo da saúde mental, você às vezes não se queixa, não sabe se queixar, e o pessoal do SESMIT não tem condição de investigar
com pormenores, investigar de uma forma mais efetiva. Por quê? Ele depende muito do depoimento do trabalhador adoecido. E hoje nós temos duas situações muito sérias que geram doenças da saúde mental. Quais são? É o síndrome de Burnout, quando há um esgotamento profissional, quando há uma sensação de menos-valia, é aquele pessoal que trabalha com o público e é a mesmice. Vou dar um exemplo muito típico. Nós temos um hospital público de câncer aqui em Belém, que toda vez que você vai trabalhar, você vai encontrar aquelas pessoas oncológicas, aquelas pessoas portadoras de câncer, na fila, deitado, dormindo há 2 dias, e você entra lá e vai enfrentar as mortes que estão ocorrendo lá dentro. Isso vai gerando uma sensação de impotência no trabalhador. E ele vai se gerar nessa situação a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Ele acaba chegando domingo à noite, quando ele vai dormir, ele não quer acordar para ir trabalhar na mesmice de 15, 20 anos. Isso acontece muito com a enfermagem, tá? Isso acontece muito com o pessoal que lida com pacientes oncológicos. Isso aí já é comprovado tecnicamente. E nós temos hoje uma situação muito atual, só que ela é trabalhada aqui no Brasil desde o ano 2000, mas ela é muito atual, que é o assédio moral. Hoje, o assédio moral, principalmente o tipo descendente, quando é de cima para baixo, nas profissões hierarquizadas, como residente, R2, R3, como chefe-chefiado, como diretor dirigido, como coordenado, o coordenador com coordenado, eles normalmente vivenciam situações de perseguição, de exposição à humilhação, e de forma repetitiva. Isso, pessoal, tem muito a ver com assédio moral. Tá? Você vai perceber que essa pessoa sendo assediada moralmente por diversas vezes, às vezes pelo mesmo assediador, ele acaba adoecendo da saúde mental. Ele acaba se retraindo, ele acaba tendo uma ansiedade crônica, ele entra em estados depressivos de repetição, ele leva isso para casa, causa transtorno intrafamiliares, porque ele não quer jantar com o pessoal, ele não quer fazer refeição com a família, ele quer se trancar, quer ver televisão no quarto, ele se isola. Por isso que essa situação de assédio moral, que gera essas doenças, precisa ser trabalhada pela organização do trabalho. Precisa se reciclar a condição de você ser chefe, de você ser coordenador, de você ser o preceptor, o docente, precisa se reciclar, porque, de repente, essas profissões não estão percebendo que eles estão assediando o seu subordinado, o seu chefiado. E isso pode levar, num caso extremo, daqui a 2, 3 anos, a ideação de suicídio, que nós já tivemos casos, graças a Deus são raros os suicídios, mas a ideação pela nossos estudos, que eu faço trabalhos, né, tem alguns artigos publicados sobre assédio moral, e a gente tem na estatística que a maioria cronicamente assediado, com adoecimento da saúde mental, perpassa pela mente desse pessoal a ideação de suicídio. A grande maioria não comete o ato, mas passou pela cabeça de tanta perseguição, de tanta humilhação que ele vem sofrendo no trabalho. E isso requer das chefias, do diretor, da organização, da instituição, começar a se preocupar com isso e começar a fazer encontros entre chefias, entre chefiados, e daí extrair algum momento de prevenção, tá? Que isso precisa ser feito,
esse modo de prevenção precisa passar por uma equipe multiprofissional. Tá? Ela não pode ser pelo psiquiatra, pelo psicólogo, tem que ser pelo médico do trabalho, tem que ser pela chefia, pelo administrativo. Todo esse pessoal tem que passar por uma reciclagem de organização do trabalho, porque hoje há uma cobrança muito forte do seu subordinado para cumprir metas, para cumprir, digamos, para cumprir, já falei metas, né? Mas para cumprir a sua ocupação, mas pela uma ótica, tá? Pela uma ótica muito perversa, de chamar atenção na frente dos outros, de chamar atenção sistematicamente daquele trabalhador. E ele vai absorvendo isso devagarzinho, tá? E vai gerando adoecimento, fragilização do seu aparelho psíquico. Então, é uma condição muito atual, tá? Todo o trabalho hierarquizado perpassa pelo assédio moral, se não foi identificado que a organização do trabalho está sendo muito exigente, estão se cobrando muito daquele trabalhador e nem percebem que ele está adoecendo em função disso. Ele está sendo humilhado, ele não tem para quem recorrer, não existe um canal de denúncia, não existe ouvidoria naquela instituição, e ele fica à mercê do perseguidor, do assediador. Por isso eu reservei um pouquinho mais de tempo para esse risco, que é o psicossocial, porque ele está muito claro hoje em qualquer instituição, tá? Até na vida militar. Então, temos que identificar essas situações e combatê-lo. Tá? Nós temos que fazer a prevenção do assédio moral. E não é fácil, mas primeiro passa pela sensibilização das chefias, para depois se criar uma consciência. Feliz daquela instituição que prega isso, que tem intenção de resolver isso, antes que o seu trabalhador tenha essa situação de cronicidade da ansiedade, tá? Cronicidade da angústia e, quem sabe, estados depressivos de repetição. Então, eu dei uma ênfase porque é uma coisa que a gente estuda isso mensalmente, tá? Nossa tese de doutorado tem muito a ver com assédio moral, principalmente entre residentes multiprofissionais e residentes médicos, e a gente acredita que a gente pode melhorar, primeiro dando conhecimento do que é o assédio, e depois fazer a prevenção. Eu tenho um artigo que diz conhecer, assédio moral do trabalho e conhecer para prevenir. Você não pode tentar prevenir algo que você desconhece. Tá ok? Riscos ocupacionais. Tá? Aí é mais ou menos isso. Agora, isso que nós falamos, só que a gente vai dar uma ênfase aqui no acidente biológico, que acontece muito entre profissionais de saúde, principalmente enfermagem e a medicina. Mas pode acontecer com fisioterapeuta, tá? Com qualquer outra atividade de saúde, e para isso nós precisamos trabalhar a condição de EPC e EPI. O que significa isso? EPI são equipamentos de proteção individual, e o EPC, equipamento de proteção coletivo, tá? Para evitar justamente esses acidentes. Então, o EPI é aquele individual, é a luva, é o óculos, é o colete de chumbo, tá? É o avental, certo? São outros equipamentos que você usa individualmente, tá? No caso do policial militar, ele tem que usar o colete à prova de bala, porque esse que é o EPI dele, tá? Ele tem que usar uma lanterna, tudo individualmente. Então, se a gente analisar, cada profissão precisa, digamos, o administrativo precisa de uma cadeira boa, para ele não, durante a sua jornada, durante o ano, ele tenha problemas de coluna,
mas é um administrativo que faz parte da equipe daquela instituição. Então, se ele tiver uma cadeira que é usada de manhã, tarde e à noite por outros profissionais, tá? Ele encontra uma cadeira no outro dia com problemas, porque a cadeira no serviço público não é desenhada para você, tá? Ela não é o ideal para você. Você tem que se adequar à realidade. Mas, ao longo do tempo, se isso não for ajustado, isso não for identificado pela equipe do SESMIT, você vai ter uma cadeira em não conformidade e vai gerar doenças da coluna, cotovelo, pescoço e assim por diante, do joelho. Então, cada profissão tem o seu EPI específico. Não esqueçam, pelos regimentos, pelas normas regulamentadoras, o EPI tem que ser gratuito e não pode ser cobrado do trabalhador e tem que ser fornecido para ele. Senão ele concorre ao adoecimento em função da profissão dele. O EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Vou dar o mais simples. O extintor de incêndio. É para mim? É para você? Não. É para a coletividade, da vigência do incêndio, ou início de incêndio. Qualquer um pode usar aquilo para evitar uma propagação maior daquele incêndio e resolver a situação de outras pessoas que estão naquele ambiente. Então, não é para mim e nem para o chefe, é para todo mundo. Então, isso que é o equipamento de proteção coletiva. Vou dar outro exemplo. Aquela placa, cuidado, piso escorregadio. A pessoa acabou de limpar. Ele tem que avisar quem vai usar aquele hall, o elevador, que ali está úmido, que ali está cheio de resto de água. É para mim, é para você? Não, é para a coletividade. Por isso que é chamado EPC. Eu vou dar um outro exemplo. Lá no hospital, quando você entra pela portaria, ali pela Alferes Costa, e você precisa do atendimento de urgência, o porteiro diz logo, acompanhe a linha azul no piso, mas não é no piso geral, no calçamento lá, né, do piso de cimento. Então, o carro acompanha aquela faixa azul até o pronto atendimento cardiológico. Então, não se espera tempo, a pessoa não vai procurar saber quem é, o porteiro já avisou. Então, aquilo é um EPC, porque não é para mim nem para você somente, é para qualquer pessoa que precise de um atendimento emergencial. Placas de risco de fuga, rota de fuga, aliás, desculpem, rota de fuga. Tem que ter perto da escada para aquela pessoa saber, num desabamento, saber no incêndio, que rota ele tem que pegar. Aquela placa, não use o elevador quando na vigência do incêndio. Aquilo é EPC, que é para todo mundo saber que o último lugar que você deve usar, o espaço, é do elevador. Tá? Você pode morrer lá dentro, asfixiado pelo incêndio, ou ele ficar parado e você vai ser atingido pelo incêndio ou desabamento naquele prédio. Tá? Então, os riscos ocupacionais, eles vão sempre existir, pessoal. Tá? Sempre existir. Mas depende muito desses EPIs e EPCs para você minimizar esse risco. Não esquecendo, eu estou sendo enfático, toda profissão tem o seu risco ocupacional. E agora, o risco biológico, o acidente biológico, esse aí que é você quando se fura por uma agulha contaminada, quando você quebra um tubo de ensaio, né, você vai quebrar e se ferir, quando você que é fisioterapeuta vai fazer aspiração num paciente cheio de secreção, aquela secreção purulenta vem direto no seu nariz e nos seus olhos, e aí tudo isso é considerado acidente com material biológico. Então, o acidente com material biológico, ele tem a ver o contato durante o exercício da sua profissão, o contato que você vai ter com líquidos biológicos orgânicos humanos, tá? Tipo LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, o sangue, que é o mais importante, tá? Secreção purulenta,
urina, sêmen, tá? Tudo isso, o profissional de saúde pode acidentalmente entrar em contato e concorrer ao risco biológico, o risco de você ser contaminado por aquele líquido onde foi usado aquela agulha, aquele líquido orgânico. Então, é um risco muito forte, é uma emergência médica, você precisa seguir alguns passos que eu vou citar daqui a pouco, mas o mais importante, sofreu o acidente, tem que procurar o médico naquela instituição. É obrigatório, porque tem muitos detalhes que você precisa fazer de forma imediatista, que se você não souber disso, você pode retardar o atendimento seu e pode evoluir com uma contaminação por HIV, AIDS, por HCV, que é a hepatite C, o vírus da hepatite C, e o HBV, que é o vírus da hepatite B, que são doenças bem sérias, de cura não efetiva e que levam normalmente à morte. Por isso, você tem que tratar esse acidente como emergencial. Tá? Inclusive, as provas que vêm aí de residência, de final de ano, sempre perguntam se isso é uma emergência médica ou não. Você tem que tomar iniciativas imediatistas para minimizar a contaminação. Condutas a tomar na vigência de um acidente com perfuro cortante. Normalmente é perfuro cortante, é agulha, tá? É uma tentacânula, é um bisturi, mas isso também não se restringe a perfuro cortante. Você tem a contaminação pela mucosa ocular. Uma pessoa espirrou pus durante cirurgia, você não estava de óculos, e pegou na mucosa ocular. Você pode estar drenando uma secreção purulenta de dentro do brônquio, e aquilo, quando você tirar, ir direto no seu nariz ou na boca. Então, são outras penetrações no organismo sem ser perfuro cortante. É a mucosa bucal, a mucosa nasal e a mucosa ocular. E uma das mais comuns é a tegumentar, é pela pele. Né? Quando justamente você pega um aparelho perfuro cortante, cheio de secreção sanguínea, e acidentalmente resvala em você, ou, digamos, lá nós temos uma ala psiquiátrica, lá no Hospital de Clínicas, que a gente tem que ter muito cuidado quando o técnico vai aplicar uma medicação. Às vezes é obrigado a fazer a contenção antes de aplicar. Por quê? No espanto do paciente, ele faz com que aquela agulha que já entrou nele resvale no enfermeiro, no médico ou no outro profissional de saúde. Então, nós temos que ter cuidado. E todo paciente, todo trabalhador que lida na área de saúde, na assistência, pode concorrer a esse risco, porque, no mínimo, nós vamos trabalhar, no mínimo, 40 anos na área de assistência. Em algum momento, algum dia a gente vai, você precisa saber o que fazer. Olha, aqui nós temos o acidente biológico, que a gente vai chamar de ATB, para se tornar mais curto. Como eu falei ainda há pouco, trata-se de quê? De uma emergência médica. Então, tem esses passos aí que você deve seguir. Uma delas é registrar a ocorrência. Você se furou, avisa logo a enfermagem. Olha, às tantas horas do dia tal, aqui numa cirurgia, estou saindo do bloco cirúrgico, paciente tal, eu fui furado. Em seguida, você leva aquela lesão para ser exaustivamente lavada por soro fisiológico e água comum, tá? E depois disso, depois do registro, que tem que ser imediato, depois da lavagem, da asepsia da lesão, depois você vai fazer uma avaliação médica. Tá? Sempre, em qualquer ala, tem um médico disponível, e ele precisa saber disso. Lá nós temos um trabalho contínuo
de informação sobre acidente biológico. Nós temos um fluxograma que toda instituição de saúde deve promover. É um fluxograma de acidente de trabalho. O que fazer na vigência de um acidente biológico. Depois disso, o médico vai perguntar como foi, você vai explicar, vai mostrar a lesão, tá? Porque normalmente você já espremeu, já lavou, ela já parou, mas tem a lesão aberta, né? A pele descontinuada, e aí o médico vai querer saber quem é a fonte, isto é, de onde veio esse sangue, e ele vai propor testes rápidos, que é para HCV, HBV e HIV/AIDS. Então, você que é acidentado e a pessoa da onde veio aquele líquido orgânico precisam fazer esses testes rápidos. Isso você consegue no laboratório dentro da sua instituição. Para quê? Primeiro, porque a gente vai fazer no acidentado? Já que ele acabou de ser acidentado, vocês me dão licença apenas para tomar um gole aqui, tá bom? Obrigado. Se ele acabou de ser acidentado, como é que ele vai produzir já anticorpos, né, contra aquele vírus que acabou de ser inoculado ou não? Vai dar sempre negativo, né? Mas pode dar positivo. Se der positivo no acidentado, você pode afirmar com 100% de certeza que ele já tinha HIV antes do acidente. Isso respalda ele, que não sabia, a gente caminha para a infectologia, e respalda a instituição para mostrar que, caso ele tenha tido um HIV positivo, não foi pelo acidente, e sim porque ele já tinha essa condição antes do teste rápido. E na fonte, você tem que recomendar que façam os três testes rápidos na fonte. Tem que ser bem explicado para o paciente fonte. Tem que dizer o porquê. E tem mais. Tanto para o trabalhador atingido, que a gente vai chamar de acidentado, como para a fonte, eles têm que concordar com essa pesquisa dos testes rápidos. Eles não podem fazer porque você está mandando ou sugerindo. E caso eles aceitem, vocês têm que passar o TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido. Você tem que propor para eles autorizaram, eles têm que assinar, para evitar questões ético-legais lá na frente. Não, ele não disse que ele estava pesquisando HIV. Eu fui saber agora, depois que saiu o resultado positivo. Acaba gerando até um processo ético e um processo por danos psicológicos, danos morais, entendeu? Então, para isso, toda a instituição tem que criar o seu TCLE para que o acidentado e a fonte assinem para autorizar vocês a pesquisarem. Depois disso, você vai receber esses resultados, em média 30 a 40 minutos, que é o tempo que dura um teste rápido, e vai conversar com os dois de novo. Olha, deu positivo, deu negativo, e você vai recomendar ou não os 3 antirretrovirais específicos para AIDS durante 28 dias, uma vez por dia. E ele também, se ele topar fazer isso, mesmo dando negativo, ele pode dizer, eu quero fazer, tá? E você vai recomendar que a enfermagem pegue lá no hospital, nós já temos esses antirretrovirais, então lá, isso aí é uma rotina nossa quando ocorre, graças a Deus a gente tem diminuído a taxa de acidentes biológicos, que são graves, né? E a gente consegue fazer tudo isso. Mas se você, na sua instituição, não tiver, comece a provocar as chefias, comece a provocar a direção da instituição para que isso salva a vida de você acidentado e pode salvar vidas também de terceiros. Então, exijam que tenha um fluxograma de acidente de trabalho. Aí você recomenda, a pessoa vai fazer, você explicou direitinho, vai fazer os 28 dias, antirretrovirais são muito agressivos ao corpo humano. Tá? Tem queda de cabelo,
tem ansiedade, tem vômitos, tá? Não em todo paciente, mas isso pode acontecer. E a adesão se torna mais dificultosa, porque será que o paciente vai tolerar isso 28 dias? Então você tem que explicar direitinho quais são os possíveis, os prováveis efeitos colaterais desses remédios, que não é fácil. Ele aceitou, você prescreve na hora e nós preconizamos lá no HC até 6 horas após o acidente para você tomar. Se for no outro dia, 2 dias depois, nós não aconselhamos. O Ministério da Saúde preconiza 3 dias. Se você for espetado por sangue de outra pessoa, eu não esperaria 3 dias para tomar logo uma iniciativa com a medicação. Tá? Então, nós preconizamos lá uma média de 6 horas para você fazer os antirretrovirais. Por quê? Qual a finalidade desses remédios? É não deixar o provável vírus que entrou no seu organismo de se replicar e começar a atingir as outras células. 3 dias dentro do seu organismo, eu, em particular, sou cético quanto a isso. Eu prefiro até 6 horas. Tá? Então, e logo em seguida, nós vamos partir para o controle aí entre o SESMIT, do qual eu represento e coordeno, entre o SESMIT para acompanhar durante 180 dias esse paciente. Nós fazemos 4 sorologias, 0, 30 dias, 90 dias e 180, tá? Para você ser controlado. Se você, dentro desse período, não soroconverter, a gente dá alta sorológica, tá? A gente faz isso com muita destreza e muita propriedade lá no hospital, que nós temos um fluxograma muito interessante, idealístico, entendeu? E que funciona. Então, caso alguém queira passar lá conosco, conversar mais, vocês fiquem à vontade, que nós teremos o maior prazer, eu e as 2 enfermeiras do trabalho, tá? A fazer essa gentileza, porque a gente faz questão que vocês cheguem lá e peçam, e a gente fará com o maior prazer, tá? Em explicar tudo isso de uma forma mais bem explicitada, tá? Mais abrangente. Como minimizar a ocorrência de danos devido a... Bem, aqui são só sugestões. E uso de EPI, já falamos, promover encontros igual a esse, que a saúde digital aqui da UEPA tá nos dando a honra de participar, tá? Muito interessante. Eu fui convidado por eles na figura do professor Emmanuel Souza, tá? E eu estou gostando, porque é uma forma de eu divulgar o que a gente faz, e a gente faz de uma forma bem consciente, bem técnica, né? E a gente faz questão de promover isso para as outras fundações, para as outras instituições que não têm nem o periódico, né? Que é aquele exame que a gente faz anualmente. Então, aqui são algumas sugestões, tá? E a última sugestão, que é instituir o serviço de medicina e segurança do trabalho, que é o que nós temos lá, o SESMIT, né? Ele mantém essa sigla é usada no Brasil todo, e vocês criarem, de repente aqui na UEPA, não tem, e começam a promover reuniões porque a gente não tem, tá? Eu acredito na sensibilidade, tá, do reitor e da vice-reitora em querer promover um SESMIT aqui, e nós nos colocamos à disposição no HC para ajudar, para conciliar aqui a turma e tentar construir um SESMIT, que seria uma coisa bem interessante a gente fazer, porque além de salvar vidas, a pessoa trabalha com mais segurança, sabendo que existe um apoiamento de médico do trabalho, engenheiro do trabalho, enfermeira do trabalho, para que ele exerça a sua atividade ocupacional de uma forma bem segura, bem emocionalmente equilibrada, porque ele sabe para onde ir,
ele sabe que vai ter registro do acidente de trabalho e isso vai lhe dar uma segurança lá na frente, se ele tiver que ser aposentado por aquele acidente de trabalho, se ele tiver que ser readaptado, ele não tem registro. Como é que ele vai provar que é acidente de trabalho? Eu não sei como as coisas andam aqui, apesar de eu ter uma ligação muito forte com a UEPA, eu adoro a UEPA, tá? E eu faço questão de promover esses conhecimentos à comunidade dessa instituição de ensino superior. E logo em seguida, nós vamos encerrar. Mais uma vez agradeço a Saúde Digital, ao povo aqui que está me assessorando aqui nessa transmissão, e vamos nos colocar à disposição para qualquer eventual pergunta ou tirada de dúvida, tá? E agradeço mais uma vez. Obrigado. Em relação ao aposentadoria, por exemplo, quem é fisioterapeuta que trabalha na área hospitalar privada por contrato, pode dar entrada nesse 25? Pode. Qualquer profissional de saúde, de empresa privada ou pública, pode. E há um complicador na pública, porque lá na privada ele já desconta em INSS. Só que o INSS é que vai fazer essa aposentação. Ele vai exigir os periódicos que na instituição pública o pessoal não faz. Para mostrar que você estava no risco biológico durante o exercício da sua profissão. E o fisioterapeuta será bem-vindo. Eu gostaria de encerrar mais uma vez agradecendo a Saúde Digital do CCBS, agradecer também esse pessoal do apoio aqui, foi fantástico, e deixar o convite ou à disposição, que nós temos muitos temas interessantes. Eu me coloco à disposição para falar de assédio moral, síndrome de Burnout, numas outras oportunidades que poderão surgir a partir de agosto. Eu me coloco à disposição. Eu tenho interesse particular em divulgar, principalmente sobre assédio moral, e tenho interesse acadêmico também, tá? Então, muito obrigado pela paciência de ter nos acompanhado e obrigado mais uma vez à turma da logística aqui da Saúde Digital do CCBS, na figura do Hugo, né? Na figura do Hugo e da Lucy, tá? Tá bom, pessoal? Muito obrigado.